Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. É um prazer estarmos aqui novamente hoje, nessa quinta-feira. Mais uma celebração, que o Vida Inteligente para mim, para vocês, para nós aqui é uma celebração. Eu não canso de repetir que sempre que termina o Vida Inteligente, que é um programa que nós estávamos discutindo hoje à mesa, lá onde a gente se reúne, que chamamos a atenção, me chamaram a atenção de que é um programa perene. Se você assistiu o primeiro Vida Inteligente, que nós fizemos com o tema que nós vamos tratar hoje, desses assuntos mais transcendentais, você vai ver o que nós falamos no dia 28 de setembro de 2005 é exatamente como se nós estivéssemos falando hoje, 12 de fevereiro de 2009. Então os nossos programas, os programas que nós temos feito aqui, eles são atemporais. Servem para ontem, servem para hoje e servem para amanhã, servirão para amanhã. São verdades universais, são pérolas que a gente tem soltado gradativamente e felizes daqueles que participam dessa celebração dentro do seu livre-arbítrio. Pois bem, renovamos o nosso abraço a todos os nossos amigos, irmãos, telespectadores que constituem essa grande família Vida Inteligente, que não é por acaso que estamos todos nessa mesma egrégora. Podemos dizer que estamos juntos há éons, isso cada um vai ter a sua consciência no seu devido tempo. Estamos num grande trabalho, estamos trabalhando para construir o mundo de amanhã, aquele mundo que nós todos sonhamos. Cada um de nós fazendo a sua parte, nós construiremos independentemente do que as outras forças quiserem fazer ao contrário. Dito isso, e a nossa cordial saudação, nós vamos, antes de apresentar o nosso convidado, o tema que nós escolhemos para hoje, e ele sempre está embasado naquele tema que nós usamos há dois programas atrás, que foi a intuição. Essa semana eu tive certo trabalho, assim vamos dizer, que vieram, interessante isso, eu sempre gosto de compartilhar, porque para vocês fazerem parte do processo de como acontece o Vida Inteligente. Eu já vi, sobretudo, metástase, transformação, olha, eu olhei tantos assuntos, mas tantos assuntos, e esses assuntos não reverberavam no meu ser. Agora, puxa vida, o que nós vamos conversar? Até que, finalmente, depois de muita coisa, veio o assunto da mãe. A mãe, a mulher novamente. Nós já tratamos aqui, há muitas semanas, não importa que nós somos atemporais, nós tratamos do aspecto feminino. Nós tratamos de muitas coisas do aspecto feminino. Essa mulher, esse lado, essa matriz, essa mãe que faz com que todos nós cheguemos aqui até esse plano, né? A construção, a fabricação, a gestação, a aparição. E hoje nós temos um outro aspecto mais profundo, complementar àquele que o nosso convidado adorou participar e conversar sobre esse tema, que é a mulher primordial. Primordial? Como é que é o termo, meu querido caro? É universal, né? A mulher universal, vamos dizer assim. A mãe universal. Então hoje o tema é muito extenso, sem pauta como sempre, porque flui aquilo que tem que fluir. Dito isso, e sempre eu me prolongo, né? Boa noite, Jorge. O senhor vai bem? O gostoso é que a gente começa sempre sorrindo aqui, não, né? A gente podia fazer assim, você faz a introdução, no final a gente manda um abraço e vai embora. E vai embora. Está cada vez mais completa, né? Não, Então, nada disso aqui. A gente tem que fazer aquela quebra de gelo, né? Não, os convidados, né? Estamos abrindo a sala e os convidados isso estão aí. Isso não é quebra-gelo, isso é racha-polo, né? Então. Tá bom. Você tem... Ótimo. Não, sinceramente. E o pessoal sabe que não é combinado, né? Então, eu gosto muito de ouvir quando você faz a introdução, né? Porque você nunca sabe o que eu vou dizer, né? Então isso é bom que é essa surpresa aqui. Mas tá bom, é um prazer. Igualmente. Antes de mandar um abraço e boa noite, é só um comentário. Assim, falou assim, irretocável, né? Você falou assim, independente das forças contrárias, né? A essa altura já não tem mais força contrária. Eu acho que não, né? Não. Esse é um conceito que já não existe mais e existia em determinado período e agora a chamada força contrária ou o chamado mal, o que ele mais deseja, né, é ser transformado na sua origem, que é o próprio bem.
Porque a gente está vendo pelos acontecimentos de que as coisas estão acontecendo. Não tem mais ninguém segurando para que não avance. É só a humanidade que não está indo na velocidade que deveria. Perfeitamente, né? questão de tempo. Só questão de perspectiva só. Então vamos aos cumprimentos. Quem é que você tem que dar o recado hoje? É um hoje? prazer estar aqui novamente. Né? 2 semanas, às vezes, parece que demoram muito para aparecer. Né? Eu queria mandar um abraço hoje para Dona Suzy, para a Luísa e para a Marina, que eles pediram para pegar e mandar um abraço. E hoje eles assistiram o programa pela primeira vez. Olha que maravilha, poxa. Então tá dado um abraço a vocês. Espero que seja uma hora boa de vida que vocês compartilhem aqui conosco. Muita gente, quando a gente mandou a mala direta, principalmente as mulheres, né, falaram, puxa vida, agora eu vou olhar até com mais atenção. Porque todo mundo gosta, principalmente do jeito que a gente aborda os assuntos aqui. Para as mulheres, principalmente, foi boa essa reverberação por parte delas, até a gente do meu condomínio, hoje, que está... Puxa, é sobre a mulher que você vai falar? E todo mundo... Eu tenho assistido os seus programas toda quinta-feira, então isso é bom, porque elas vão ter uma oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais de si, né? Um outro aspecto do fato de ser mulher. Esperemos que sim. Né? Nós abordamos quando eu fiz a chamada ali na mala direta, nós vamos falar sobre as diversas mães, né? Para que a gente possa dar amplitude desse termo mãe. Podemos começar por esse termo, né? O que ele quer dizer, na verdade. Até achei muito interessante, porque tinha lido, para mim tudo é novidade também, de uns anos para cá, desses últimos 3 anos e meio, quase 4 anos, né? A Mater, que já começa com Mater Rea, né? Sim, a Mãe Terra. A Mãe Terra, que depois, coincidentemente, você funda Matéria, Mater Rea, Matéria. Então, deve ter ligação. A Mater Rea, a Mãe Terra, ela é como se fosse a mãe da vida e a mãe da morte do ser humano, porque é a partir da Terra, junto com 2 elementos que a gente já cita quais são, que é composto o corpo físico, né? Então, num processo de geração daquele vir a ser, daquele veículo que vai evoluir, né? E servir de base para que aquela evolução aconteça. Quando termina o conceito que a gente chama de vida, né? Aí o corpo físico vai ser reciclado, aí a própria Terra também se encarrega de fazer uma outra geração, que é o desmanchar para devolver a sua base e tirar dali o que foi de resultado. Então a Mater Rea, né? Ela é mãe da vida e mãe da morte. Se bem que a gente deixa sempre bem claro que o conceito de morte para a humanidade, primeiro e segundo o rosto de Luna, ele é a maior de todas as mentiras, né? A gente só troca de roupa e continua, não muda nada, né? E segundo que ele advém de um desconhecimento da mecânica da vida, da ignorância da mecânica, ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer, né? Da mecânica da vida, o que permitiria ao ser humano estender a longevidade dentro dos padrões divinos de longevidade, que é a longevidade com saúde, alegria, consciência, felicidade, com todos os atributos divinos, até quando por bem achasse que estava sendo útil na superfície, e aí saía e mais tarde voltava, mas o corpo não era descartado como é o que acontece com a gente hoje, né? Porque a questão da mãe, isso que nós vamos enfocar bastante, é importante, principalmente porque é impossível nós deixarmos de falar sobre religião, né? Porque nós oramos, nós fazemos a questão da fé, e sempre a fé, ela tende a ir para o lado religioso. E por falar nisso, exatamente, hoje nós temos até a nossa oração, que disseram que Yoshua Ben Pandira teria ensinado a nós, a questão do Pai Nosso, né? Porque sempre se fala sempre no aspecto só do pai, né? E a gente existe sempre a dualidade que a gente sabe. E as religiões, uma especificamente, ainda desconsidera a figura da mãe, né? Criou um terceiro elemento masculino para não admitir a figura feminina dentro da tríade divina, né? O que é um erro infantil. Pai, né? Filho e Espírito Santo, né? A mãe não está lá. Então hoje nós vamos falar também nós vamos falar da Mãe Santíssima também, nós vamos falar da Mãe Universal, vamos falar da Mãe Terra, nós vamos falar da Mãe Natureza. Então vamos falar primeiro, Jorge, que tal a gente começar pelo aspecto da mãe em si? O que significa ocultamente, vamos usar, talvez não seja o oculto, né? Ocultamente ou hermeticamente, que não é mais hermético, a palavra mãe, o que ela significa? Vamos colocar as coisas de cima para baixo. Perfeito.
Então, para a gente chegar a falar no conceito de mãe terrena, né? Porque você tem a mãe divina, Sim. né? Depois você tem... Nós vamos explicar quem é ela, né? Agora. Certo. Depois você tem o que seria a Mater Rhea, que é a mãe terra, né? Depois você tem a mãe humana, que é o que a gente conceitou com a mãe, que é a que pare, é a que gera o novo ser. No plano de existência da mãe humana e com função manúsica, com função de mãe humana, você tem expressões da própria mãe divina também. Perfeito. Então, primeiro, o que é a... E isso é muito interessante porque... E é bom a gente deixar muito claro que o conceito de mãe, o conceito de mulher, né, ele nada tem a ver com o conceito de feminino e de sexualidade como a gente conhece hoje. Porque a mãe divina, ela antecede a própria existência do feminino. Seja mais claro um pouquinho. Sim. A mãe divina antecede a própria existência do feminino. A própria existência do feminino. Como a gente conceitua hoje. Porque, então, assim, isso é muito interessante, que geralmente as religiões ligam a mãe divina ou antropomorfizam a mãe divina só com o intuito de pedir. Então, aquilo que a gente já conversou. Você pede aquilo que você não sabe se quer, sem a força necessária, para alguém que você não sabe que existe e, se existir, não conhece o código de linguagem, então nunca é atendido e gera um sentimento de frustração, né? E aí separa o humano do divino, e é nessa lida, nessa luta que a humanidade tem se envolvido desde quando aconteceu aí os primórdios desse plano que a gente existe hoje. E, inclusive, tem uma citação, uma frase do planetário da Honda, Akibel, o anjo da palavra, Devavani, Henrique, que a humanidade seria infeliz enquanto a mãe separar o pai do filho. O que isso significa? Sim, aí então, na manifestação, eu tenho 3 planos. Tem um plano que é o plano da ideação, que é o plano arrúpico. Arrúpico é uma palavra em sânscrito, a é de não, e rúpico, rupa é de forma, então é o sem forma. Sem forma. É o que antecede a própria manifestação. Depois, isso é chamado de primeiro trono, ou primeiro logos, o que nome se queira dar, dependendo da teogonia. Tá? Aí, isso se manifesta, quer dizer, ele se organiza para começar a existir o que depois viria a ser a própria existência do cosmos e a própria existência humana. Esse segundo plano, ou segundo logos, é o plano da mãe divina. Então, a mãe divina não é uma criatura. Isso é bom esclarecer, muito bom. A Sim. mãe divina, ela é todo um plano existencial, né? E aí, nesse plano, e aí vem uma coisa muito interessante, nesse plano, então, eu tenho 7 forças básicas, né? Tenho 3 chamadas arrúpicas, sem formas, e a gente pode declinar o nome, então, eles não têm forma, mas têm o nome, que seriam o equivalente a Akibel, Ashim, Beloi, 3 deuses não manifestados, dentro do plano da mãe divina, tá? Que é o segundo plano. Akibel, Ashim e Beloi. Isso. E aí depois que é o ternário superior, depois tem os equivalentes, a gente já vai conversar. Eu vou dizer aí por que a gente está falando isso e como que isso chega até na geração humana. Sim. E essa questão do amor universal, do amor maternal, do amor divino, esse tipo de coisa a gente já tem bastante tempo para conversar. Então, no plano da mãe divina, que é o segundo logos, então eu tenho Akibel, Ashim e Beloi, que são 3 deuses sem forma, e depois eu tenho 4 manifestados, né, que são chamados 4 Maharajas: Dhritarashtra, Virudaka, Virupaksha e Vaisvarana. Tá? São nomes em sânscrito que designam 4 conjuntos de 4 seres representativos. Esses seres, vê como é que isso chega até na gente. Ainda da mãe divina. Ainda no plano. Aí isso no processo de descida. Então, eu vou ter os 4 Kumaras, que também todo mundo fala muito sobre Kumaras, sem saber exatamente. Sim. Então, cada um desses seres, dos 4 Maharajas, vai estar ligado em escala aos 4 Kumaras. Dhyānanda Kumara, Sanati Kumara, Sanat Sujata Kumara e Satya Kumara. Sim. Aí os Kumaras, eles se ligam, né, na gênese das cadeias. Né? Aí vem os Asuras, depois dos Asuras, os Agnisvatas, depois dos Agnisvatas, os Barishadis, depois dos Barishadis, os Jivas, e os Jivas somos nós, os humanos. Perfeito. Então, toda a gênese cósmica, isso é muito interessante, toda a gênese cósmica, ela provém desse conceito de mãe divina, que é um plano existencial. Só que daí, quando eu vou descendo para chegar até na humanidade viva, eu chego no que seria no terceiro plano, no terceiro logos, ou terceiro mundo, que é o mundo da matéria. Então, qualquer um de nós,
o teu corpo físico, o meu espírito, o teu, a organização dos continentes, do planeta, de qualquer Deva, qualquer avatar, qualquer adepto, não interessa o que seja, ele existe fisicamente como uma dádiva organizacional, uma dádiva vital da Mãe Divina, que é o segundo trono, que seria esse equivalente. Quando esse segundo plano ele vai se organizar, a base para que isso se organize é um conceito de eletricidade. Como se fosse uma eletricidade mais sutil, que a gente conceitua como Forrat. E aí começa a existir a polaridade. Esse Forrat, essa eletricidade básica, ela anima tudo o que existe. A gente conversou há não sei quanto tempo atrás aqui, sobre a questão do Sol oculto, o Sol central, exatamente. Que ele pulsa. Os 3 sóis. E ele é o dador da vida para a própria existência cósmica, né? Pois bem, esse Sol, ele existe na Mãe Divina, ele existe no segundo plano, no segundo trono. E aí, veja que é interessante. Então, o Sol, ele pulsa a cada 11 anos, e esse pulsar, então, injeta, né, o atributo da Mãe Divina, o atributo desse plano em todo o cosmos. Aí não interessa no quê? No sol físico, na ave, na pedra, em você, em mim, no adepto, Agartha, Duarte, Shambhala, Badagas. Não interessa onde, tudo pulsa e existe e é alimentado a partir disso. Então, esse pulso desse sol que tem origem na Mãe Divina, no plano da Mãe Divina. Então, ele vem e se polariza, né, em Forrat Kundalini, em prana solar ou prana lunar, e isso então é o que alimenta a vida. Então, se a vida existe hoje, ela é uma dádiva da Mãe Divina. Só que tem uma coisa muito interessante daí, que assim, quando esse pulso acontece, ele se propaga, ele se expande, baseado em um conceito, isso é uma coisa muito interessante, baseado em um conceito que se aproxima muito do conceito humano de amor. Por isso que se fala do amor materno. Né? O amor universal, o amor divino, né? Essa organização do todo, né? Esse pulso que emana, né, da primeira divisão da divindade, ele seria interpretado humanamente como se fosse amor. Né? Então, o primeiro conceito de amor, né, que ele está acima de qualquer amor, qualquer tradução humana que a gente tenha, né, ele está lastreado, ele emana a partir da própria organização das coisas. E tanto é que é o seguinte. Então, nesse plano dos 4 mais 3, que é o plano da Mãe Divina, é onde se originou o que depois viria a ser a criação do feminino humano. Então, a gente tem 4 já realizados, né? Aí, então, existe um momento na cadeia lunar onde um grupo de seres coordenados por um planetário deveria interagir para criar, né, algumas características evolucionais na raça humana, e houve aquele que a gente conceitou como não cósmico, que na tradição é tido como a queda dos anjos. E aí então o que era o Adam Kadmon, né, que era o que iria coordenar a evolução, ele se projeta no plano mais denso, sai do plano da Mãe Divina, né, se recusa a participar do que está acontecendo no plano mais denso e se projeta como Adão e Eva, que seria o Adão e Eva bíblicos. Isso, tá. E aí a partir daí então, né, essa força que antes tinha o nome de Zait, né, se projeta como Ziat, que seria a crucificação no sexo. Né? Aí então é que acontece em meados, aí contém a queda, a gente conversou na outra semana, foi. Que daí os Asuras então, revoltados, eles vêm para o plano mais denso e em vez de interferir para criar a humanidade como deveria ser criada, eles vão e procriam com os devas não manifestados, e aí criam toda aquela classe de sílfides, sereias e os elementais, né? Os elementais, mas não só os elementais, os cíclopes, aqueles monstros que faziam parte de toda aquela teogonia grega. Que a turma que pensa que a mitologia é mentira, exatamente, né? Na verdade não é toda a mitologia grega, a mitologia de uma maneira geral, né? Ela é a própria tradução da história cósmica, né, da própria antropogênese, da cosmogênese, e seria, né, objeto de um estudo seríssimo se a gente se dedicasse e de uma compreensão muito profunda sobre esse processo. Então, essa descida dessa polaridade, ela vem e culmina então com esse processo, até que daí então, em meados da raça lemuriana, há a separação do sexo. Sim, aí então já que falamos acontece aqui também exatamente isso. A questão do surgimento do masculino e do feminino,
né? E isso é uma coisa muito interessante também, porque assim, então, quem gerou o poder, né, do aspecto masculino foi a hierarquia dos Barishads, que são os solares. Quem gerou o poder e o conceito de hierarquia do feminino, né, foi a cadeia dos Agnisvatas dos solares e Barishads dos solares. Sim. Exatamente. Só que assim, não é que o homem é solar e a mulher é lunar. Não, o homem é solar e lunar com preponderância solar. A mulher é lunar e solar, com preponderância lunar. Perfeito. Então, os dois, e sempre assim, sempre os dois homem, possuem, né, ele é o inverso da mulher. Ele é exteriormente homem e internamente as mesmas funções da mulher, né? E a mulher acontece a mesma coisa. Então, esse conceito, isso tem que ser frisado, o conceito de feminino, o conceito de reprodução, o conceito de mãe humana, né, em nada tem a ver, e mesmo o conceito de Mater Rhea, em nada tem a ver com o conceito de mãe divina. A mãe divina é a própria geração, é a própria organização da matéria, é a própria doação da vida, é a própria dação da vida cósmica e não para o ser humano. A mãe divina não pare uma criatura, ela pare os universos, porque em ela, nela, é que existe toda a matéria manifesta e toda a vida manifesta. Agora você chegou num ponto interessante, porque nós estamos falando de mãe divina, e quem está nos assistindo com certeza já está fazendo a ligação com a mãe divina religiosa, né, que usa a mesma terminologia. Não, mas aí é intencional, porque as religiões, ela fala assim, não, essa mulher é a mãe de Deus. Se Deus é o não manifestado e ela pariu Deus, então Veja, ela só é a mãe confusão, divina. Exatamente. E não tem nada a ver. Como nos afasta da verdade, né? E até porque a divindade, quando ela vem em função na Terra, a grande maioria desses seres, eles são gerados nem baseado na questão sexual homem e mulher, são gerados por um processo chamado Kriya Shakti, né, de criação mental, baseado no masculino e feminino, né, mais criação mental, não criação sexual. Entende? Então, esse conceito de mãe divina, ele nada tem a ver com o conceito feminino, da mulher que pare, né? E tem menos ainda a ver com a questão da sexualidade ou da erotização, esse tipo de coisa. Então, peraí, você falou uma coisa interessante, eu acho que existe mesmo uma geração assexuada? Sem dúvida. Existe? Sem dúvida. Como é que é essa criação mental, então? Da mesma forma como eu crio alguma coisa pensando, sim, se e você faz acha assim, que quando você pensa, você não pariu alguém? Sim, criei alguém, tudo bem. Sim. Criei uma forma, nós já falamos isso aqui uma série de vezes. A diferença é que há seres que daí fazem, por exemplo, quando começou a gênese humana, os primeiros seres, por exemplo, vamos supor assim, começou a raça lemuriana agora com corpo físico. De onde é que nasceu o primeiro corpo físico se não tinha corpo físico antes para nascer? Perfeito, tudo bem. Kriya Shakti, criação mental. Só que nessa época era uma criação inconsciente. Né? O homem, se é que se pode chamar de homem, o lemuriano, ele se autodividia, se multiplicava de várias formas, né? E saía sempre o ser igual. Meados da raça lemuriana, então começou a haver separação em masculino e feminino. E a partir daí, então, até a gente conversou aqui que de início, o que era o equivalente ao feminino na raça lemuriana, ele ainda colocava um ovo, o ser humano nascia do ovo. Perfeito. Né? Aí depois começou a introjetar e é o que se tem hoje como útero no gênero feminino, o que seria antes o ser humano que nascia externamente. Teve então, um tempo que se autofecundava, como é que era também? Não, ele se dividia, chamava-se com os nascidos do suor, por disparidade, então uma parte do ser se separava e nascia um ser igual, porque não havia individualidade, eu não tinha o asatma, eu não tinha a alma individual, eu não tinha aquela unidade evolucional em cada um, todos eram parte de uma única coisa, né? Você não tinha ainda o mental definido, não tinha opção de coisa. Agora, me responde uma coisa, para eu fazer uma criação, vamos dizer que eu quisesse parir alguém, todos os avataras foram paridos dessa forma? Foram criados dessa forma? Depende do trabalho que ele tinha que fazer, ou não. Pode ter a criação manúsica, onde um ser divino, né? E aí tem sempre o aspecto masculino e feminino, porque todos eles se manifestam. Isso que eu queria perguntar, se eu for criar, eu preciso dos dois aspectos? A criação mental já está em você, o feminino e o masculino. Exato, então lógico. Eu posso criar porque eu ambos os aspectos. É necessário o masculino e o feminino para criar no plano físico mais denso. Sim. E isso é temporário ainda, que a gente veio de uma função de um andrógeno inconsciente,
né, e passa por um processo evolucional até chegar ao andrógeno consciente, que é a própria divindade encarnada. Agora uma pergunta que talvez alguém esteja fazendo. Mas como é que eu posso fazer? Você, todo mundo faz hoje as criações mentais, seja para os nossos negócios, seja para tudo nós estamos pensando. Agora, essas criações mentais, elas incham barriga, vamos dizer? Você riu, né? Só se for a barriga astral, né? Não, então não tem esse tipo. Não. Engravidou pela via normal, vamos dizer. Essas outras criações, elas não passam pelos caminhos que nós conhecemos. Então, perfeito, só para esclarecer. Então, esse negócio de dizer que foi fecundada pelo Espírito Santo, não teve Espírito Santo, não. Se engravidou é porque... Existe a Virgem Mãe que pare o Avatara, mas é porque o Avatara foi parido de uma outra forma, em outro lugar e veio, e ela adota aquele ser humanamente e passa a existir com ele em função de um trabalho. Sim. Mas pode haver o Avatara, né, ou a expressão da divindade, que tem a função manúsica, Manu, de criador da perfeito. vida. Aí a geração sexual, aí então a parelha manúsica cria aquele ser especial, com função específica, da maneira tradicional, da maneira normal, através da união sexual, mas da união sexual templária, com a outra tônica, com uma preparação adequada, com o conhecimento que está acontecendo, aí você escolhe exatamente se vai nascer ou homem ou mulher, aí você escolhe tudo. Agora, como eu sei que você estava lá, e eu vou deixar você aquela cor que eu gosto, assim, que você fica de vez em quando, aquele vermelhinho, você me diz aí, Maria e José fizeram amor para fecundar o Yoshua Ben Pandira ou não? Não, é simbólico. Não foi? É simbólico. Isso foi simbólico. É simbólico, sem dúvida. Então ali... Nem ele, nem o irmão dele. Então a religião ali, nesse aspecto, ela fala a verdade. Se você pegar a história, fala a verdade. Sem dúvida. Se você pegar a história do Jesus da igreja, de Maria, de José, aquele que José era o carpinteiro na tradição hindu é Tuastri, o divino carpinteiro. Isso, né? E aí ele vai fecundar... vai nascer o Jesus, Jesus Cristo, né, da igreja, que é o Yoshua Ben Pandira, que é o Jesus Krishna, e aí então ele é levado no Apta, que é o lugar onde nasce a divindade, e aí tem a roda do Pramanta que vai girar, ele é ungido porque ele conta da sua forma, né? Sim, ele é passado manteiga nele, mas é a manteiga clarificada que representa o próprio universo, a própria existência, então tem toda uma simbologia. Os 3 reis magos, os presentes que ele ganhou. Os 3 reis magos que vieram da Etiópia, né, e são representantes do governo culto do mundo, de Akibeosh em Belói, que eu acabei de citar. A mirra, o incenso. Cada um deles, então, vem trazer presente como sacerdote, como humano, como profeta, Perfeito. Como governante, esse tipo de coisa. Então, assim, é uma simbologia que traduz, né, em parte, um conhecimento esotérico que é realidade. Entende? Então, não é porque não é dado à humanidade como um todo hoje conhecer a verdade que essa verdade é fábula. Não, é realidade. Sim. Só que é uma realidade contada, às vezes distorcidamente, né, para servir um outro propósito, para criar transnacionais baseado na intermediação entre o humano e o divino, por preguiça da humanidade como um todo. Mas um dia a verdade prevalecerá, né? Hoje? Hoje. Todos os dias que a gente tenta conversar já estamos percebendo isso. Todos os dias que a gente tenta conversar aqui alguns aspectos daquilo que a gente entende como verdade, né, ela prevalece porque a gente desencadeia um processo. Sim. Uma vez verbalizado alguma coisa, essa coisa em si toma vida. Está criada, nós acabamos de falar nisso ela agora. Ela está, no conceito feminino, ela está parida. Sim. Né? Ela está mentalmente criada e parida verbalmente. E isso é um processo irreversível. Tá? Vamos continuar a descida. Então, o plano da Mãe Divina em nada tem a ver com uma criatura, não é a mãe desse ou daquele ou a avó daquele, não. É um plano de onde emana a própria divindade organizada. Veja que os próprios Maharajas, né, emanam daí. Né? Os Kumaras desses, os Asuras desses, dos Asuras vêm os Makaras, dos Makaras depois vêm os Lípicas, dos Lípicas depois vêm todas as categorias até chegar em nós. Então, nós somos derivados direto da própria Mãe Divina, mas enquanto seres em evolução, expressões da divindade. Sim. Né? E se diz, então, que a Mãe Divina, foi o que eu falei, que a mãe separa o pai do filho, porque aí o plano da Mãe Divina, né, que é o Akasha, que é o 5º elemento, e ele é azul, por isso que hoje, como a gente vive no universo da Mãe, né, por isso que o nosso céu é azul, então, o plano da Mãe Divina está separando o pai,
que é o próprio não manifestado, do Filho, que é a própria manifestação, não só a humanidade, mas todo o universo, todas as ondas, todas as cadeias planetárias, todos os seres que trabalham em função da lei, fazendo aquilo de evoluir, de transformar a vida energia em vida consciência, que é o objeto, que é o sentido final da evolução da nossa existência. Perfeito. Tá? Vamos dando sequência. Descemos. Então, isso é o plano da Mãe Divina. Tudo é originado a partir daqui. E todos esses valores se projetam, né, na Terra dentro das variações de 7 que a gente conhece. Sempre 4 manifestados e 3 potenciais. Por quê? Porque nós estamos no 4º sistema evolucional, né, que é o sistema da Terra. Então, eu tenho a Mãe Divina, aí isso se projeta. No nosso caso, hoje especificamente da Terra, então tem a Terra que a gente conversou agora, que é a Mater Rei, que ela vai daí contribuir para dar o corpo para o ser humano evoluir, e sempre baseado daí em variantes do que seria o prana solar e o prana lunar. Prana é a energia, é a vida, é aquilo que eu respiro no dia a dia, não é? Isso organiza o corpo físico e desorganiza quando acontece o fenômeno chamado morte, que a gente conversou agora há pouco. Paralelo a esse processo daí da criação da Mater Rei, que dá o corpo físico, eu tenho a divindade manifestada interagindo na humanidade. Aí então é a expressão da Mãe Divina consciente, ou a Mãe Divina antropomorfizada, mas não que ela era uma pessoa e ela está existindo agora, não. O conceito, quer dizer, o plano, a inteligência, né, quer dizer, é o plano búdico, né, é o azul, né, é o 5º elemento, é o éter, é o akasha, né, esse se manifesta como consciência em uma criatura que está temporariamente antropomorfizada, toma forma de mulher, né, com uma função de restabelecer a lei. Seria quem? A Lamirá? A Lamirá, hoje, ela é a máxima expressão da Mãe Divina que jamais existiu. Por quê? Porque nós estamos no final de um ciclo, né, num ciclo que é a síntese de tudo que aconteceu até agora, entremeado com o novo. Então, ela veio com função manúsica, consciente, existência humana, não prevista, mas acontecida, para fazer o que tinha que ser feito. Agora, expressões da Mãe Divina. Maria, a que passa por mãe do Joshua Ben Pandira, expressão Ísis, né, dos egípcios, né? Isso é muito toda bom. Toda contraparte do Avatara, né, ela é a expressão da Mãe Divina. Sempre é o pai e a mãe expressam ali. Porque eu tenho, então, a gente falou, o Adam Kadmon, que é o pai e mãe cósmico, ele se divide em função, manúsica ou não, né, e estão presentes tanto cosmicamente, quanto a nível divino manifestado, avataras, ou bodhisattvas, ou Budas, ou o que seja, não é? E também no ser humano, aí a se manifestar. Que é aquela questão que quando o ser humano se ilumina, aí então eu tenho, no ser humano eu tenho o equivalente, o cérebro seria o solar, representaria a própria ideação, né? E no coração eu tenho a organização, que é o próprio plano da Mãe Divina expresso aqui. Quando o ser humano se ilumina, que assim, ele adquire conhecimento, ele passa pelo processo de iniciação, então nele se desenvolve o conceito de pai e mãe cósmico. Daí ele deixa de ser, né, um Adam Heavy para ser um Adam Kadmon. E todo esse plano se realiza nele. Aí passava a ler o Atini Atini Atati, o um com ele, então ele é o próprio pai e mãe, e aí a coisa se funde. Só para esclarecer, o Atini Atini Atati, nós já falamos aqui. É o um no todo e o todo no um. Perfeito. Isso. Bom, aí então descendo, né, nessa questão da mãe universal, para a Mater Rei, para as mães divinas que geram esses seres que tendem, ou que tentaram, né, colocar a humanidade de volta no seu eixo. Veja que é uma coisa assim, muito interessante, que a humanidade saiu do seu fluxo normal por conta de um não cósmico que gerou a tal da queda no sexo. Sim. Né? E aí a divindade então tem que se manifestar dentro da humanidade, entre a humanidade antropomorfizada, para tentar colocar de novo a humanidade no seu caminho. Por isso que daí Krishna fala para Arjuna, toda vez lá no que Dharma, que é a lei declina, e a Dharma, que é o contra-lei, se manifesta, eu me manifesto para a preservação dos bons e punição dos maus, aquela coisa toda. Exatamente. Tá? Bom, o que acontece? Na mulher, né, daí no aspecto feminino, todo esse potencial de criação, ele existe latente. Né? E se manifesta quando ela pare o filho. Só que a aparição, né, da mulher, a geração da criatura na mulher, ela antecede uma série de organizações que em escala é exatamente igual o dia a dia do que a gente conceitua
como o plano da Mãe Divina, que a gente chama de plano da Mãe Divina, que assim, quando a mulher ela está na fase lunar, né, com ciclos de 28 dias, ela prepara eletricamente uma forma que pode vir a ser um ser. E ela está em simbiose com o cosmos, né? Porque é alunação, uma série de coisas. Não. Então, Tanto o homem quanto a mulher. sim, né, mas muito, nesse... ela muito mais, assim, ou mais não, evidenciada. Não, vamos não dizer. é exatamente igual, é porque na hierarquia dos Barixades, tiveram por função dar para o ser humano, para a hierarquia, que viria a ser a hierarquia Jiva, o primeiro envoltório mais denso, que foi o corpo vital. Então, o dar o corpo para a humanidade foi responsabilidade da hierarquia dos Barixades, dos femininos da Lua, né? Então, por isso que cabe àquela representante dessa hierarquia, né, ainda a tônica de parir o corpo. E é um corpo elétrico, assim como foi feito da outra vez. Aí, então, eletricamente, a mulher cria, né, todo aquele conglomerado de forças pronto para gerar um ser. Né? Aí o ser que vai estar ligado karmicamente a ela, né, ele sabe se é naquele mês, daquela mulher, daquela família, naquela nação, com aquelas características, e aí também acontece a questão da participação daí do indivíduo, do elemento masculino, né, na geração em todos os planos. Tanto é que quando há a geração do ser, né, da criança, então há uma ligação física, vital, astral, mental e kármica. Com certeza. Né? Aí então, eu tenho duas vertentes, duas hierarquias, né, solares e lunares, eu venho e gero. Né? Aí então a mulher, ela dispara um processo, né, de criação igual o que a gente vê, o que a gente percebe no dia a dia, no cosmos como um todo. E veja que daí, como eu falei agora há pouco, a pulsação, a maneira como a mulher alimenta o seu filho no ventre através do cordão umbilical, é exatamente como a Mãe Divina alimenta o cosmos através do sol oculto, que é no plano dela. Ela pulsa e larga a vida. Só que assim, o nosso movimento de sístole e diástole, que acontece em segundos, né, ou que a mulher tem em segundos para alimentar e revitalizar e fazer com que se expanda aquele feto, aquele ser que está por nascer, é exatamente igual ao pulso da Mãe Divina alimentando todo o universo. Quando o coração da gestante, que daí passa para o estado venusiano, sai do estado lunar, passa de um ciclo de 28 dias para 9 meses, aí então quando ele pulsa, esse sangue vitalizado, essa vida, ela passa pelo feto, né, e volta trazendo as impurezas, os resíduos daquela existência em formação, né? E aí ela expele, né, esses resíduos através da pele, da urina, ou que seja, que é o processo normal, fisiológico da mulher. Cosmicamente, a Mãe Divina faz a mesma coisa, né? Então pulsa, lança esse impulso de eletricidade básica, que é a FUAT, que depois se polariza, e aí passa pelo nosso Sol físico e sai com o Sol, com o prana solar, depois com o prana lunar. Isso percorre o nosso sistema planetário e volta, e a gente vê todos os dias essa volta, que são as manchas solares, essas voltas que é aquele resíduo humano do contato com o pulso vital da Mãe Divina, volta para o Sol e volta para o Sol oculto, é depurado e vem como vida. Então, a Mãe Divina, ela dá amor todos os dias, amor universal, para o cosmos como um todo, na maior doação que existe, porque não é para um filho, não é para esse filho que eu gosto, para aquele filho que eu gosto, não é para esse país que eu dirijo, não é para essa humanidade, não. É para todo o universo manifestado, em sabendo que dentro desse universo manifestado existem forças contrárias à própria evolução. Por quê? Porque essas forças que antes estavam nela se negaram a participar da evolução, criaram o conceito de mal, e o mal, veja como uma coisa interessante cosmicamente, o conceito de mal, né, ele se alimenta e se mantém vivo somente porque a Mãe Divina dá a todos igualmente o seu amor vital. Né? É como a mãe que ama tanto aquele filho que é legal, quanto aquele filho que é uma peste. Sim, né? Com certeza. Então, a expressão do amor divino para o amor maternal, em escala, é a mesma coisa, só que a mulher, ela tem uma relação
kármica, afetiva, vital, com aquele rebento, com aquela criatura que ela pariu, né? E essa criatura, enquanto estava em seu útero, reprisou todas as fases da evolução, né, da gênese, da antropogênese, da gênese humana, né? E tem nele todo o karma, toda a questão, todas as expectativas e esperanças da lei em uma criatura. E a Mãe Divina tem de todas as criaturas. Né? Então, por isso, não existe amor maior do que o amor universal, que é Forrat, que é a eletricidade básica, que é o que anima. E veja como é uma coisa assim que é uma coisa muito interessante, que assim, para que... Então, todas essas hierarquias que participaram da minha criação, da tua criação, da criação do gênero humano, então nos deram a mente, e aí então o corpo físico, vital, astral, e a conexão com Atman, Buddha e Manas, que é a própria ligação aos não manifestados, que é a própria divindade, que seria a expressão da Kibel Hashim Beloi, do plano da Mãe Divina. Então, nos foi dado, através do sistema cérebro-espinhal, o poder de criar fisicamente, né? Criar vitalmente, astralmente e mentalmente. Quando eu crio um pensamento, quando eu crio uma emoção, o ato, do ponto de vista cósmico, é exatamente igual ao de criar um filho. Sem tirar nem pôr, exatamente a mesma coisa, só que ele existe em um plano diferenciado, tá certo? Só que veja que uma coisa muito interessante, a energia que me permite criar um ser no plano vital, né, no dia a dia, ou uma emoção, ou um pensamento, qualquer que seja, desde o mais elevado até o mais denso, não interessa qual seja, a energia que me permite criar isso é o amor universal. Aí, então, eu uso um amor cósmico incondicional para criar um ser que é contra aquele amor cósmico operacional, universal. Isso é lesa evolução. Isso é lesa a humanidade e principalmente isso é lesa a divindade, sabe por quê? Porque esse ser que foi criado, né, essa emoção, essa raiva que eu senti de você, aquele ódio que eu tenho de alguém, esse tipo de coisa, ele é criado e alimentado à base do amor universal e dentro do meu ódio entendi. Eu tenho aprisionado o amor universal, porque sim, a única forma de manter as coisas vivas no cosmos é alimentando com o amor universal que emana da Mãe Divina. Esse é o maior de todos os amores, porque ela alimenta e mantém vivo, inclusive aqueles que se negam a reconhecê-lo. Mas como é superior ao amor de qualquer mãe por seu filho, ou de qualquer ser por um outro ser humano, porque isso daí é uma coisa muito localizada e baseada numa relação kármica. Né? Mas como é que se faz essa transmutação? Isso aí é complexo, assim, porque são... Não, é simples. Sim. Só o fato de a gente ter consciência disso e poder conversar sobre isso já faz com que se você, não como o tempo você diz, inteiro, dentro do ódio está o amor universal, sem isso dúvida, é complexo à primeira vista. Não é só por quê? Não é só por quê? Porque cósmica, vamos imaginar assim, no plano búdico, o plano azul da Mãe Universal, onde existe a divindade pura como um todo, organizando o cosmos, existe o conceito de ódio? Não existe. Não, é humano. Claro, sim. Então, sempre o ódio, ele é uma desaceleração, uma negação de um conceito do qual ele derivou, amor. Você entende? Sempre o que a gente conceitou como mal, ele é uma negação do bem. Por isso que se diz que cosmicamente houve um não. Não houve assim o ódio cósmico, o ódio universal, uma negação da mãe. Não, houve um não cósmico. A partir do não que a humanidade criou as derivadas que a gente conceitua como o mal, esse tipo de coisa assim. Então, voltando. Eu tenho a Mãe Universal como uma coisa completamente não antropomorfizada, é o próprio plano da existência. Perfeito. Né? E o que gera, né, a vida cósmica é esse amor incondicional, esse pulsar, né, vital que mantém tudo organizado. Né? Depois eu tenho as variantes, né, do que seria o conceito de mãe até chegar na mãe terrenal, na mãe física, né? Sim. Em escala, né, as funções são as mesmas. O que muda é o quanto eu amo esse ser que eu estou criando. O quanto você ama o ódio que você criou por aquele cara que foi te incomodar na mesa do teu escritório 2 semanas atrás. Entende? Você criou um filho e quando você cria, quando eu crio, quando qualquer ser externamente masculino cria um ser, o processo de geração é o mesmo de uma mãe que está parindo um filho. Sim, você vai ter que cuidar dele, você vai ter que fazer... Exatamente, e nós cuidamos. Quando a gente odeia alguém, a gente alimenta esse ódio todo dia. É verdade.
né? É Quando a verdade gente teme mesmo. alguma coisa, a gente teme isso a vida inteira. Quando acontece um problema qualquer na infância de qualquer um, aí você vai culpar a tua mãe ou teu pai ou não sei o quê e vai pegar e carregar essa culpa a vida inteira. Então, você se compraz em cometer diariamente crime de lesa divindade contra a Mãe Divina, contra a Lamirá. Por quê? Porque o amor que ela te deu e a capacidade que as hierarquias que ela criou te deram para você poder gerar seres invisíveis, você gera seres alheios à própria existência cósmica e mantém no dia a dia às custas da tua própria vida. Muito bem. Quando a gente fala em mãe, a gente automaticamente lembra de colo, né? Todos nós temos mãe. Homem, mulher, teve mãe, tem, e sabe a vontade que dá de você estar com a sua mãe. Adultos, crianças, todo mundo, mãe. Amparo, segurança, uma série de coisas. Como? A pergunta é, como eu posso conectar-me, como nós podemos nos conectar? A Mãe Divina, estamos falando divina, que não é uma pessoa, que não é antropomorfizada, sem envolver religião, sem usar o gatilho ou o degrau da religião. Até porque... Para a gente entrar nesse sentimento, né, que você está falando, que é um sentimento transmutador, porque dentro do ódio o amor está lá dentro. Né? É só uma disfunção, vamos dizer, do amor. O ódio é uma disfunção do amor. Dentro do o ódio humano, ele é uma negação ao amor humano, e o que alimenta e mantém vivo tanto o ódio quanto o amor é o próprio amor universal, que é a expansão da Mãe Divina. Perfeito. Então, no dia a dia, a humanidade comete crime de lesa divindade porque aprisiona o bem no mal, aprisiona o bem divino no mal humano. Tá? O como resolver isso? Simplesmente você controlando o que você cria. Você não sai por aí criando filho em cada esquina e abandonando. Não. Não é verdade? E por que você cria pensamento indesejável em cada esquina? Porque Por que você cria emoção indesejável em cada esquina? Porque muita gente não acredita que um pensamento é criador. Essa é a diferença. Aí a chave exatamente essa, é acreditar, né? Mas não é acreditar só por acreditar. É que é o seguinte, é que se fosse assim, não existiria lógica. E se tem uma coisa que o universo é lógico. Há uma mecânica fina que mantém o universo em funcionamento e a relação do humano com o divino até que isso seja uma única coisa, que é a lógica. Então, você pensar que o mundo existe por acaso e que você pode fazer o que quiser e que não há lei e que não há uma organização para esse processo como um todo, é acreditar no caos pelo caos, e não existe. Então, como fazer como é que eu acesso? A gente conversou outro dia aqui, que é vontade, sim. sabedoria, atividade, e a sabedoria é o amor-sabedoria. Então, você exercitar a vontade, né, com amor, sabedoria e ter atividade. Então, não tem, é assim, não existe aquela fórmula mágica, não, eu vou sentar e vou imaginar a figura da Mãe Divina e eu vou ficar iluminado. Não, se fosse assim, o próprio cosmos não precisava existir, porque daí está tudo resolvido. Então, eu tenho que fazer por mim. Faze por ti, que eu te ajudarei, conforme dizia o Jeshua Ben Pandira. Né? E ele diz que o meu Deus e o teu Deus, ou o meu Pai e o teu Pai, quer dizer, é a divindade que está em mim e que está em você, é exatamente a mesma. Né? Só está em unidade evolucional diferente, ou às vezes até na mesma. O que eu tenho que fazer é controlar esse processo, fazer valer a minha condição de filho. Eu sou filho de quem? Eu sou filho da minha mãe, da Dona Maria. Eu sou filho da Mater Reia, porque me deu a matéria. Eu sou filho do meu karma. Eu sou filho da lei que me fez para fazer alguma coisa, né? E eu sou filho da Mãe Divina. Então eu tenho 5 mães, né? E eu vou passar a minha existência desonrando todas todo dia? É de se pensar. Todo esse processo foi colocado em ação para me gerar, para que eu passasse feito um desvairado a vida inteira, sem me dar o trabalho de tentar entender o que é que acontece? Isso é dignificar uma existência? Não é? E a existência é um processo complexo. O engendrar um ser humano não é simples, não, é um processo complexo. Por que as pessoas, muitas, independente de religião, e algumas culturas que nós conhecemos, elas respeitam muito a mãe natureza? Mas de onde vem essa... isso assim, essa ancestralidade primeiro vem do da questão. Desconhecimento, né? Porque assim, existiram algumas ordens femininas, por assim, a gente pode citar a ordem das Caritíades, que foi fundada pela filha de Car, que
que é aquele que fazia parte do governo oculto do mundo, que foi e fundou um conglomerado que hoje é o que a gente conhece como Europa, né? Sim. Dessa ordem das Caritídeas originaram todas as ordens femininas que se tem notícia hoje. Amazonas e todas aquelas. Todas, tá. em menor ou menor escala de consciência, todas elas, né? Só que todas as ordens ligadas ocultamente à lei, elas sempre tiveram aspecto masculino e feminino. Só que a mulher, ela sempre teve o poder da criação. A mulher é a Shakti da criação. Ela é a contraparte que permite, né, ao homem criar. Por isso diz que todo homem, né, tem a mulher que precisa, e por trás de todo homem tem uma grande mulher, na verdade, funciona do lado, né? Então, ou tem o elemento feminino em ação, ou não cria em nenhum plano. É verdade. Né? Entende? Ela é o aí, elemento por criador. conta disso, a mulher, ela sempre foi temida por quem queria subjugar a humanidade. Aí vem o artifício de criar ordens voltadas não mais ao culto do amor divino, não mais ao culto ou ao entendimento que seria o amor universal, ou a mãe universal, ou o governo oculto do mundo, mas ligado já à questão do que a mulher representa já degradada, a questão da sexualidade. Aí vem todas as ordens, ditas ordens, né, ligadas à questão do sexo ou da erotização da nossa história mais recente para agora. Há também uma interpretação incorreta, né, em algumas tradições, algumas culturas, que é a questão do matriarcado. Isso, a bem mãe, lembrado, ela bem tem lembrado. o poder da geração, né? E no Egito, então, a matriarca que concedia o poder para o seguinte, só que sempre em parelha. Nunca o avatar, né, aquele que vem em função da lei, ele vem sem a sua contraparte. Sempre tem a função do feminino e do masculino, porque não são concorrentes. E a coisa que é muito interessante... Você está falando isso já antropomorfizado, sempre. É uma coisa muito... E que tem a ver com a função da mãe, que diz assim, que o Manu, o avatar, o divino, o masculino, ele ensina na cidade alta, né, e o aspecto feminino ensina na cidade baixa. Quer dizer, o homem ensina as coisas do cérebro, né, e a mulher ensina as coisas do coração, porque o cérebro está ligado à questão do sol, né, e o coração ligado à questão da lua, e o coração é o ambiente onde se expressa a mãe divina. Tanto é que é do coração que sai o pai e mãe cósmico, sim. como o oitavo chakra, que é o vibhuti, né? Aí, então, o que acontece? Quando eu não tenho a união desses dois fatores, né, eu sempre tento, a história sempre tenta desvirtuar esse processo para subjugar, né, aquela raça ou aquele povo que depende daquele evento. Né? Nós estamos no dia 12 de fevereiro, hoje aqui, 12 de fevereiro de 2009. Daqui a 12 dias, vamos ter um aniversário, uma data bem festiva, que é a data comemorativa, olha o sorrisinho dele, a data comemorativa da vinda do Avatara, se é assim que a gente pode chamá-lo, Maitreya, outro nome, Lorenzo, não vem ao caso. Já falamos de outros programas, vêm sempre em gêmeos. Neste caso, acho que eu não te perguntei em programas anteriores, neste caso, tem a contraparte feminina no físico, assim, entre eles ou não? Veio a contraparte feminina? Sim. Tem, assim... Desculpa, mas... Sim, tem, sempre tem. Né? Tem também. Tem também. Tem também. E neste caso, a função de um avatar jamais é a função manúsica. Perfeitamente. A pode função ser manúsica, ou não, grego, isso varia muito. Ela pode vir a ser criadora, por exemplo? É criadora. Não, criadora no sentido humano que a gente fala, não, procriação. Não, procriação, criadora em outro nível. Não, o termo Manu já implica na criação humana, sim, na geração física de outros seres. Na geração física de outros seres. Sim. Então isso é possível. Sim. E acontece, já aconteceu e pode vir a acontecer. Lógico que sim. Porque a pergunta... Tanto é que os Budas que nasceram em 24 de fevereiro de 49, né, eles são derivados de um ato manúsico, né, do próprio planetário e sua Shakti. Tá, mas eles podem fazer as coisas que qualquer humano faz, vamos dizer, em termos de procriação. Se eles resolverem... sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Para trazê-los aqui, mostrar nesse caso aqui,
que um avatar ou um Manu, ele é tão, como é que se diz? Ele está tão humano quanto nós. Isso é uma verdade ou não? Ele é tão humano quanto nós. Perfeito. Tá como humano, está sujeito às regras, inclusive o karma. Perfeito. Entende? Só que a diferença é que a humanidade tem usado o sexo como um lazer, né? E a divindade usa o sexo como função de lei para criar seres específicos. E eu quero aproveitar esse tempinho aqui, já vou te dar para você. É interessante que nós usamos esse tema antes do dia 8 de fevereiro, porque o dia 8 de fevereiro todo mundo está festejando. 8 de fevereiro, ó. 8 de março, nossa, voltei no tempo. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, todo mundo fala é outra energia, outra coisa, por isso que nós resolvemos tratar um pouquinho antes. Mas eu quero aproveitar o embalo hoje aqui, eu vou rapidinho para você me dar uma explicação rápida. Essa questão que você falou agora há pouco de Vênus, Kumara, Vênus, e essas atribuições que nós estamos dando, eu acho que talvez a gente tenha que fazer um programa um dia sobre, porque existe muita confusão e seria bastante esclarecedor, de a gente falar sobre quando se fala, muitas vezes se fala aqui em Vênus, Marte, essas coisas. Existiu vida? Exato, não é lá em cima, é uma representatividade de algo. Não, é que teve a cadeia marciana, teve a cadeia. São várias coisas, só que assim, enquanto está existindo uma cadeia planetária como essa, a Terra estava latente da mesma forma como agora está latente os próximos globos, o quinto universo. O quinto universo está sendo parido dentro do plano da Mãe Divina. Então, tudo acontecendo, só que não fisicamente aqui. E até porque, fisicamente, essa ronda que a gente vive hoje, ela é a mais densa, nunca existiu antes e não vai existir novamente. Então, não dá para dizer que o pessoal de Marte está vindo fazer visita, porque quando eles tinham o corpo físico, a gente ainda estava em potencial, primeira coisa. E segundo, que o corpo físico deles é menos denso do que a matéria que a gente habita. E não só nesse aspecto que eu queria falar, por exemplo, na questão dos Kumaras. Todo mundo diz, livros de Kumaras, tudo aqui, diz que eles vêm de Vênus. Mas esse Vênus não é lá de Vênus, lá em cima, né? Nós temos uma representatividade. Da cadeia é que Vênus é o seguinte da Terra, então é considerado como nosso destino, né? Nosso próximo. O vir de Vênus é a hierarquia superior que interagiu para a própria formação da raça. E as 7 cidades não representam cada um desses planetas? Sim, representam. As 7 cidades de Agartha, por exemplo? Da Agartha, sim, sem dúvida. Então, exatamente. Sim, nós estamos ligados hoje à quarta cidade que se chama Ladakh. Ladakh, perfeitamente. Tá. 3 minutos são todos seus. Um tempão. Um tempão, né? Para você complementar esse aspecto feminino que nós abordamos hoje aqui. Muito bem. A questão que a gente abordou hoje, a gente tentou dar uma abordagem diferente do que é a Mãe Divina, para desmistificar e desmistificar essa questão e mostrar ao mesmo tempo o quão importante é isso, o quão importante é o aspecto feminino, o quão importante é a mulher e o quão errado é o uso que se dá culturalmente à figura da mulher, a exploração da figura da mulher. Isso é muito importante para quê? Para que se desenvolva um respeito próprio enquanto seres humanos e que a gente tenha uma função muito clara aqui nesse processo. O conceito de feminino, né, o conceito de mãe, ele tem, como a gente conversou agora há pouquinho, várias escalas. Mas o conceito feminino, ele é uma hierarquia separada da hierarquia masculina. E um dos grandes erros da humanidade, induzido, né, hoje mais ainda, é a mulher tentar competir com o homem, porque a mulher ela é feita para ensinar na cidade baixa as coisas do coração e não as coisas da mente concreta. Então hoje a sociedade faz com que a mulher queira competir com o homem nas atividades do homem. Para quê? A mulher está no quinto plano, búdico, na Mãe Divina, no Akasha. Aí você vai desenvolver uma mente concreta forçada. A mulher tem problema com relação à localização espacial. Óbvio. Por quê? Porque o centro, né, de consciência da mulher não é na mente concreta. E aí há 2 tipos de mulheres. Aquela que está focada no astral e a que está focada na intuição. E o trabalho de evolução da mulher é exatamente isso, transformar os impulsos mais densos do astral em impulsos mais elevados da intuição, que daí é a própria Mãe Divina expressa.
vontade, sabedoria, amor, sabedoria e atividade. E lembrando que feminino, isso a gente falou várias vezes aqui, feminino vem do latim felfem, que significa feto, fecundo, felicidade. Então, a felicidade, ela está ligada ao aspecto feminino na própria raiz do gênio da língua, que expressa os valores de uma raça. Então, se há uma casta, se há uma hierarquia que pode fazer com que a felicidade seja reconstruída, que se reconstrua o astral, para que o astral fique ligado ao búdico, à intuição, essa hierarquia é a hierarquia feminina. Em fazendo isso, entendendo o conceito feminino, se desenvolve o conceito de alegria, que também a gente conversou aqui, que a alegria vem de ala, alai, lacta lacritatis, ala, alai, que significa asa. Então, quando você tem alegria, você dá asa ao quê? Aquele impulso que brota de cada elemento da hierarquia feminina. E que impulso é esse? É a felicidade, é a questão de ser fecundo, é a questão da feminilidade, é a geração de fetos conscientes, tanto no plano físico, quanto no plano astral, que é o plano da emoção, quanto no plano búdico, que é o plano da intuição. E em fazendo isso, eu o plano do meio, que é a da mente concreta, que é onde navega a hierarquia dos Agnisvatas, que é o aspecto masculino. Resumindo, a chave da felicidade humana e a chave para colocar toda a Terra, toda a existência, né, que a gente tem hoje em ordem, está na mão do gênero feminino, das mães do mundo. Fique em paz, muita saúde, fraternidade, felicidade e até sempre. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite, mãe, boa noite, mulher. A nossa reverência e o nosso respeito. Até sempre. Um abraço.